Oi, gente. Cacá, cadê você, sua linda? Vamos lá, Cacá. Ah lá, a maravilhosa. Espetáculo. Cacá, você viu que eu trazei um tico, né? Porque eu tava noutra. É muita emoção, bem. Hoje tá muita emoção. É, tá tipo onipresença. Está em três lugares ao mesmo tempo. Olá! Tá bom, sua linda? Tudo bem e você, querida? Tudo jóia. Eu vou testar aqui o fone, o Bereguedé para ver se fica melhor assim ou com Bereguedé, tá? Aí você me fala. Tá, eu vou tentar pôr o fone também para ficar mais fácil. Não é? Aí eu acho que A luz tá meio facilita ruim aqui aqui as também, não pessoas tá? ouvirem melhor, sem ruído. E é do meu Deixa eu filho, bem, tentar já deu colocar uma 500 luzinha aqui. advertências. Não quebra meu soninho, não. Ai, que coisa enjoada, né, que menino? Ô, trem. Aí, vamos ver se melhora. É o lance de fazer ao vivo, não é mesmo? Aham. Ai, Tem ótimo. esse... Achei que tá ótimo. Tá, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Vou colocar o fone. Nossa, ficou bom, hein? Gostei disso. Ah, Já pro... é uma luminária que eu ligo no USB do computador. Ah, Parece que eu tô com uma auréola de santa e não queremos ser santas aqui. A só a gente, emoção. A não a ser gente para só quer fazer esse uns papel. milagres, né? Tipo, né? Nossa, se eu pudesse, Tipo, né? Tem uma tipo, música que chama O Velho Ateu, que ele fala assim: se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Mas eu não né? quero essa pretensão, não. Já colocam papéis muito difíceis pra gente, não é mesmo? Muitos. Se a gente conseguir fazer mudanças no entorno, já é de bom tamanho, né? Não é? Eu tô achando difícil, até no entorno com essa pandemia. Verdade. Verdade, Cacá. Pois é, uma alegria estar com você, porque eu acho você maravilhosa, uma energia Ah, é boa. recíproco, recíproco. E Maravilhosa. e eu achei, a gente acabou ajeitando o horário, deu certo. Mas, gente, contando pro pessoal aqui, a Cacá é advogada maravilhosa, eu conheci Ai, num deixa eu só fazer simpósio. uma correção. Eu, Corrige! eu fui advogada, hoje eu Foi estou servidora advogada. pública e aí eu não posso advogar por conta disso. Eu Sim, quero morrer, porque eu mas a morro de saudade formação de é advogar. direito, né? A Eu formação é sou, direito. sou E, formada em e Direito pela UEL. entendi. E eu conheci essa maravilhosa, gente, no simpósio da SOS Mulher e Família. Ela, né, o esposo, enfim. E foi muito bom, energia boa, né? O universo conspira para a gente se encontrar. E agora Nossa, ela tem aqui mulher conosco. maravilhosa aí, né? Não, Bel, tá. Ah, é Cida Guzmão, maravilhosa, Lohane. A gente sempre fala o nome das pessoas, o Maicon, Ah, que o, maravilha. o Golpe. Ah, é só gente boa. E aí, Cacá, esse tema, né? Eu acho que ele é tão necessário a gente Pois é. falar sobre essa carta magna nossa, né? O nosso combinado maior, que é a Constituição. E eu Uhum. acompanhei em 88, já era, né, uma pessoa. Que bacana. Eu era uma pessoinha de 8 anos, mas assim, você ouvir sobre a Assembleia Constituinte, que não foi bem uma Assembleia Constituinte, né? Porque eles aproveitaram os parlamentares que estavam vindo do período ditatorial, Sim, mas toda a luta das mulheres para incluir no período pós-ditadura todos os direitos possíveis, para a gente ter ali no artigo 5º, inciso segundo, que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, isso foi uma luta, foi né? novela, eu sei. Eu tinha, Inclusive, acho que 19 anos. Eu já era uma pessoa. Estou fazendo as contas aqui, ó. Eu nasci em 69, 79, 89, dariam 20, 19. somos todas jovens, né? Eu sou de Super! 80, mas 40 anos, né? Gente do céu, como que esse tempo voa? Não, É mas com papo... 40, com 40 eu até enxergava. Relaxa, tá tudo bom. Eu já não estou enxergando tão bem assim, não. Mas, enfim, estamos aqui Foi uma luta, resistindo. né? Não vem nada assim de bandeja, né, Cacá? Ai, E a a pergunta, Celina, minha amiga, entrou, a Mora Integral, que é maravilhosa. quero Também é seguir, PLP. maravilhosa. Ela faz uma alimentação vegana, uma militância na alimentação saudável e, Que legal. e agricultura orgânica. Ai, Ou que esse é um legal. tema bom de falar. Eu adoro tratar desse tema com os meus alunos, a questão da sustentabilidade, agroecologia, adoro. Nossa, essa mulher sabe tudo. Ô, Amora, Adiciona ela depois, a vamos Mora Integral. conectar. Deixa eu te contar, por Maravilhosa. falar em vegano, eu fiz hoje a unha com esmalte vegano, bem, para Olha receber que a Cristiane barato. antes e agora você.
Ai, muito E pus obrigada. um de cada cor, né? Porque um nunca é igual ao outro. Vamos fazer. Maravilhosos. E aí, Cacá, a grande pergunta que a gente faz, né, nessa live é: essa Constituição Democrática é realidade, é ficção ou é as duas coisas? E vamos trazer exemplos, que eu penso que é, né, Pois é. fundamental. Eu acho que o que as pessoas não entendem é o papel da Constituição enquanto limitador do poder do Estado, né? A gente está fazendo um grupo de estudos aqui em Ribeirão Preto, onde eu estou passando a pandemia, e a gente tá. Ai, que maravilhosa Bruna Silos também, que entrou, que é PLP antes Só de mim em gente São carinhosa, Paulo. né? Entrando É, aí, ai, bacana. muito feliz de ter essa mulherada aqui. Ah, ó, A a Amora Amora já já se falou que vai dispôs. fazer. E eu já Depois anotei chama aqui ela. no. Patrícia Brito, Já atriz, anotei. narradora maravilhosa, narrou o livro de uma amiga minha que é super necessário, que Que é uma história que espetáculo. quase podia acabar em feminicídio, é meio que autobiográfico, mas ficcionado, que é o. Gente do céu, da Dani Russo. Esqueci o nome do livro, gente. Como é que pode? Daqui a pouco Acontecer. você lembra. Quando eu esqueço, eu falo Patrícia me assim. ajuda, que ela fez a narração do audiobook. A minha estratégia quando eu esqueço uma palavra, e tem sido bastante comum, eu falo assim, aquele Beijos no chão. bereguedé. Ah! Beijos no chão. Esse livro é maravilhoso. Eu queria ter, inclusive, levado para o SOS Mulher e Família aí de Vou Uberlândia anotar aqui, tô quando eu anotando. Eu fui fico com um fazer. papilinho aqui, bem, eu anoto tudo. Ai, eu fico tão feliz de ver essas pessoas que eu adoro aqui na live. Olha a É responsabilidade. bom, né? Mas vamos voltar lá. Eu estava falando do estudo que a gente está fazendo Beijos do no quê? Eu livro não terminei. Beijos no Chão, da Beijos Dani no chão. Costa Russo. Perfeito. A gente está fazendo esse estudo do livro da Silvia Federici, O Caliban e a Bruxa, e fala justo daquele período medieval, onde teve um genocídio de Sim. mulheres, muito, muito sério, né? E quanto tinham lutas nesses conflitos, né? Ai, Terezinha, minha amada, entrou. Divide comigo o canal a coluna de feminismo no canal do Thiago Jimenez. Também é uma maravilhosa para você chamar para falar. Ah, como é que ela chama? Peraí. É a Tere Terezuca, é a Terezinha Nascimento. Essa mulher é uma Beleza. revolução. Ela é incrível. Dá uma live só com ela, falando sobre maturidade, que eu te falei que ela fez a live com a... Menina, é o Da tema que Plena eu Pausa. quero. Da Plena Porque eu Pausa. conversei com uma ginecologista daqui, a Silvia, e não deu pra gente nem chegar no climatério. A gente foi, né? As mulheres sangram, né? Nossos corpos sangram, acho que era esse o título. A gente foi só até, foi da adolescência, nananã, mas não chegou no climatério, não deu tempo. Vou conversar com ela. Gente, o Lucas, meu amado! O Lucas foi meu professor de yoga, tá aí. Nossa, tô muito feliz. Deixa eu entrar no tema, porque senão a gente fica só falando das Nossa, pessoas e uma hora passa lindas. voando, bem, com nós duas Né? aqui. Vamos lá. Vamos Então, lá. quando a gente Você tinha estava os falando desse conflitos livro, a gente estava vendo o pessoal do da Silvia CNBG das mulheres do Federici. curso. Sim, a Silvia Federici ela fala dos conflitos na Idade Média, né? E que a gente estuda como se fosse uma fase de obscurantismo e que nada acontecia, que só tinha o sistema feudal. Mas ali começaram as raízes das constituições, né? Quando os barões começam a limitar as taxas, lutar armado mesmo, para limitar as taxas que eram cobradas pelos senhores. E aí a gente tem em 1912. Em 1912, não, em 1215, a Magna Carta. Nossa, o Cabaré Feminista entrou, eu estou Adoro o honrada. pessoal do cabaré feminista. Olha, eu quero fazer uma live com a galera do Cabaré Feminista no canal do Thiago Jimenez. Já fiquem aí. O nosso Eu grupo quero lá, falar o com Chame vocês. Musical, coordenado pela Juliana do Cria Canto, nossa, a gente adora o cabaré feminista. Elas são incríveis. Eu fiz uma live com a Ruth Alonso e, inclusive, ela deixou como dica o trabalho do Cabaré Feminista. A gente terminou a live com uma música delas. Elas são maravilhosas. Mas, enfim, em 1215 a gente tem o primeiro embrião de Constituição, né, que é a Magna Carta, que é um acordo entre os barões, que eram servos, entre aspas, né, do grande poder, que ainda era um embrião de Estado dos monarcas, que era absolutista nessa época. O Estado podia tudo. O que o rei decidisse era isso. Se quisesse sobretaxar, ia sobretaxar. E aí, em 1215, você tem o primeiro embrião de Constituição, depois de muita luta armada. Eles resolvem limitar o poder do Estado, né, que é do monarca,
em 1215, limitando as taxas que seriam cobradas. Esse é o embrião de Constituição. Mas depois disso, a gente passou por vários conceitos de Constituição. Vou levantar aqui um pouco para ficar mais à vontade, a louca, né? Bem, eu nunca ministrei aula sentada. Está sendo, assim, muito diferente para mim. É muito difícil fazer live sentada. Mas tá bom, né? Vocês estão me vendo aqui, né? Não ficou pior a luz, não. Linda, linda. Enfim, e aí o que a gente tem? A gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente viu que não bastava só limitar o poder do Estado, porque a gente teve constituições como a do Estado nazista, que a lei legitimava um genocídio. Então, a gente tem um teórico que é o Kelsen. Kelsen, maravilhoso. Eu tenho um colega, professor. Maravilhoso, que eu adoro, escritor do Seu Povo. Entende muito do Kelsen. Já ouvi muito do Kelsen por ex-colega do direito. O Kelsen, ele vai limitar o poder do Estado para além da lei, né? É aquilo que deve ser, o direito deve buscar aquilo que deve ser. E esse é o espírito da nossa Constituição de 88. E o Kelsen, ele tem um modelo, vou explicar qual que é a diferença da Constituição para as outras leis. Eu estou fazendo aqui um triângulo, porque ele fala o quê? A Constituição é a norma hipotética fundamental, é aquilo que deve ser. E ela é o fundamento, ela é o topo da pirâmide. Tudo que vem a partir dessa norma hipotética fundamental, que é o melhor que a gente vai buscar em termos de sociedade, tem que estar de acordo. Tudo que vem depois tem que estar de acordo. Então, eu não posso ter uma lei qualquer, e o que a gente vê são tentativas... tem exemplos aqui para citar. Várias. De inconstitucionalidade. De inconstitucionalidade. A própria reforma da Previdência e a reforma trabalhista desrespeitam os direitos sociais que estão garantidos aqui no topo da pirâmide do Kelsen. Retirada que é a nossa Constituição. Sim, a retirada da questão de gênero e diversidade dos planos de educação, né? Que agora o Supremo já... Enfim, sobrenatural, surreal. A gente está vivendo um desgoverno muito antes do governo Bolsonaro. Quando a gente fala, por exemplo, nas leis penais, no processo penal, e isso a população periférica já sabe o quanto é descumprido, mas me chama mais atenção, você tem em rede nacional um processo como a da Lava Jato, que ameaça um juiz de Curitiba, ameaça algemar para conduzir coercitivamente um ex-presidente da República que não era nem réu num processo. Isso televisionado. E os juristas, a maioria, se calando. Isso é muito triste. Por quê? Se a gente tem a garantia a Constituição é a nossa garantia contra o poder abusivo do Estado, e isso é uma conquista histórica, e principalmente com as evoluções das constituições do nosso Estado, né, que a gente tinha primeiro um Estado que garantia só as liberdades individuais, né? Totalmente focado em propriedade, totalmente focado nos barões mesmo, né? Nesse embrião da Carta de 1215, né? Depois se veio a necessidade de incluir os direitos sociais, os direitos trabalhistas, né? Que advento da Revolução Industrial. A gente já tinha constituições, mas a gente não normatizava o trabalho, né? A gente tinha o sistema das camas quentes, a gente tinha crianças trabalhando em fábricas, mulheres... Vamos combinar que o trabalho escravo está aí também, né? Vários exemplos de crianças. O processo de escravização, se a gente tivesse uma Constituição como hoje, seria impensável. Hoje a gente tem frentes de luta contra o trabalho escravo que ainda existe nos interiores do país. A gente tem diplomas internacionais que vão contra o trabalho escravo manifestamente, né? Inclusive dos direitos humanos, a gente tem 2 absolutos. O direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado. Nem o direito à vida é absoluto, porque se a gente pensar em caso de guerra, a nossa Constituição ela permite que se a gente entrar numa guerra declarada, algumas hipóteses, como deserção, poderiam ser punidas com morte. Assim, né? Como a legítima defesa, né? Assim, não, mas aí a legítima defesa... Você tá falando no geral. Eu estou falando do poder do Estado aplicar a pena de morte em alguém. Né? É verdade. E o Brasil tem essa única tem violado muitos, né? A gente passa vergonha internacional, inclusive, nos encontros de direitos humanos. A gente tem sido colocado como uns países assim, né? Condenação do Brasil no caso da favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro, em que teve o genocídio
da juventude negra com base no auto de resistência. O que seria o auto de resistência? É quando o policial diz que ele matou porque a pessoa puxou uma arma e ele estava se defendendo. E ali a gente tinha jovens de 12, 14 anos. Muitas meninas mortas com a justificativa do auto de resistência. E aí, como aconteceu essa chacina, o Brasil foi representado internacionalmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão que ele tem tanto poder, porque ele protege os direitos humanos, que os países sujeitam a essas legislações de maneira igual. É como se fosse uma Constituição para além dos estados, mas dentro do nosso ordenamento, a Constituição, aquele topo ali que é a pirâmide do Kelsen, as normas internacionais estão aqui, estão do lado. E o Brasil é signatário de todas, né? Assinou todas, só para a gente lembrar, mas cumprir é outra história, né? Pois é, a gente assina, mas na hora de ratificar, a gente faz ressalvas, sabe? Tem muito interesse político, e principalmente desse governo atual, a gente não tem assinado nada. Se bobear as violações, bom, o Bolsonaro foi representado no Tribunal Penal Internacional por genocídio, pelo que ele está fazendo em se omitir na pandemia do coronavírus. Gente, a Fátima, que trabalhou comigo, oficial de justiça maravilhosa, entrou. Eu tô feliz, tanta gente que eu nem imaginava que ia entrar. Olha a responsa. Muito legal. Né? Então, a gente precisa ter essa noção de que tipo de violações de direito a gente está sofrendo. Não é qualquer coisa quando, num período democrático, que é tão recente, né? Se a gente pensar a nossa democracia, a gente tem uma Constituição democrática a partir de 88, 32 anos. É bebê, anos, né? Pensando historicamente, é bebê. E o Brasil, ele não tem um histórico de democracias, né? A gente tem, desde a proclamação da República, a própria proclamação da República foi um golpe de Estado, né? Se a gente pensar na formação do Estado brasileiro, a gente já forma um Estado em cima de um genocídio indígena, né? Sim. O Brasil colônia é a formação de um Estado totalmente vilipendiado, em desrespeito aos povos originários, e inclusive a questão das demarcações dos povos, das terras. E que são demandas hoje, né? Isso é que é incrível. Quer dizer, não é um problema lá do século XV, mas é um problema hoje. É incrível. Eu imaginava, com a idade que eu tenho, Cacá, nunca passar por algumas coisas mais, né? A gente que luta há muitos anos, a gente pensa assim, não, isso está superado, acabou. Não tem que mexer mais com essa história. Engano! Não é assim. Retorna. E os retrocessos, às vezes, são para o período medieval, né? Assim, gente, é muita emoção. O que a gente está vivendo, se a gente pensar que a gente teve desrespeitado, no caso de uma criança, o direito ao aborto legal, uma criança que engravida aos 10 anos de idade, gente, não tem nem estrutura para ter uma ali gravidez. Ela tinha, inclusive, 2 itens, né, de risco. Sim, risco primeiro, de que é uma vida. Segundo, que ela estava em risco de vida, Violência porque não tem nem a sexual. formação, né, estuprada, né, quer dizer... E a gente vê um bando de fundamentalista, gente, na porta de um hospital. A gente vê uma equipe médica se recusando a cumprir uma decisão judicial. Situações que a gente nunca viu, né? Pelo menos eu não, nesse tempo todo, né? Respeito à lei, assim, num grau máximo, televisionado, e que parece que fica por isso mesmo, né? Quando a gente vê um presidente que sauda um torturador, quando é parlamentar, nada acontece, ele não é repreendido, e ele ainda se elege... A gente não pode falar que ninguém sabia quem era o Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele era antidemocrático. A única coisa, inclusive, que ele não mentiu é quem é ele, né? Exato, e as pessoas não entendem o que é ser antidemocrático. Não entendem que esse contrato que a gente tem, que é essa Constituição, que tem que estar acima de todos, é a única garantia que a gente tem contra a violência do Estado. Contra a violência física, né? Como e é interessante porque... Sim, e essas violações que você está mencionando e que a gente trouxe exemplos, seja dos direitos humanos, seja da Constituição, ela tem impactos para o nosso país em termos do comércio, as relações externas, impacto, portanto, no salário, né, no valor da gasolina, né, no cotidiano, que às vezes acho que está lá longe, né, o impacto da história. Não, ela está no nosso cotidiano. Não, e o que me preocupa é internamente, porque assim, tá tão de praxe descumprir as leis penais, gente. As leis penais, a gente tem dispositivos penais na Constituição justamente porque a gente vinha de uma ditadura militar.
A gente tem a proibição de tortura na Constituição, no artigo 5º, porque era necessário se dizer. Inclusive, a única condenação de um torturador que recebeu esse nome, que foi na Corte Interamericana, inclusive, que o Estado brasileiro foi obrigado a reconhecer, é da família Telles, né? Que a Melinha, a Crimeia de Almeida, a Melinha Telles, Janaína Melinha eu encontrei num encontro de mulheres em 92, em Caldas Novas, eu te contei, né? Contou. Ela sempre foi uma militante e foi a primeira pessoa que conseguiu no Brasil o reconhecimento da tortura por um agente do Estado, né? E teve uma indenização. E, bom, a Melinha é maravilhosa, né? Eu sou discípula da Melinha, né? Ela tá aí nativa na União de Mulheres até hoje e super ativa. Eu quero fazer uma live com ela, inclusive. Aí você diz que eu quero também, tá? Por favor. Ela é referência, né, no movimento de mulheres. Passa a ponte. Ela é maravilhosa. Como é que a gente não conversa com ela? Tem que conversar com ela. E ela é super disponível. Ela é super disponível, super lúcida. E aí, quando você vê... Eu só me tranquilizo mesmo de estar vivendo os dias de hoje, porque a Melinha fala que ela já passou por tudo isso, né? Ela passou pela tortura, que é a violação máxima dos direitos humanos. Então, ela falou, isso não é nada de novo, né? E a gente vai resistir. Como a Conceição Evaristo disse, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E a gente combinou de não morrer. E a escrevivência, né? Que a gente cotidiano vai fazendo acontecer de um jeito diferente. A gente, como uma camada muito privilegiada, né? Que está aqui tendo acesso à internet, acesso a trabalho em casa, ao teletrabalho, né? Que a gente ainda não tem as nossas relações de trabalho precarizadas. Sim. A gente tem o dever de denunciar todos os desmandos que a gente vê. Quando a gente vê um presidente falando, eu sou o Estado, gente, isso é absolutismo, né? Absolutista. E com o poder divino dos reis, né? No contexto do absolutismo. E a metáfora já acontece, né? Enviado. Sim. Você viu aquela charge da Damares? Gente, eu fico pensando, Alá, Buda, Maomé, Yansan, Javé, Jesus devem remoer no caixão, porque eles pregaram a paz, eles pregaram a alteridade, se colocar no lugar do outro, empatia, né? Enfim, deve remoer. Então, o nosso problema aqui não é com religião de ninguém, só para deixar claro, para não ter confusão. O nosso problema é o uso que se faz da boa-fé alheia e da religião, né? O Estado é laico, né? Sem direcionamento religioso. Das outras garantias que o cidadão tem é o Estado ser laico. O que quer dizer o Estado laico? A igreja não tem poder sobre esse Estado moderno. Né? E a pluralidade, né, de possibilidades religiosas das pessoas. Sim. Né? Mas a própria Constituição, no início, se não me engano, no início, no fala em artigo Deus. 5º. Não, no preâmbulo da Constituição. Sim, no preâmbulo. Quando eles falam, nós, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos, não é em nome de Deus, mas com a proteção de Deus. Eu sei que tem. Tem, mas aí aquele preâmbulo é uma carta de intenções, é como se fosse uma introdução, né? O preâmbulo, inclusive, já foi discutido no STF, se todas as constituições estaduais tinham que reproduzir com a proteção de Deus. Porque a única constituição de estado que não tem é o estado do Acre. A Aline Schwartz, maravilhosa. Maravilhosa! Eu fico tão feliz porque assim, o estado do Acre não colocou na Constituição. Mas aí as pessoas de lá questionaram se não teriam que colocar na Constituição estadual sob a proteção de Deus. E aí o STF decidiu que não, que o preâmbulo é uma introdução, ele não faz parte da Constituição. Bacana. Ele não faz parte, não é uma norma cogente, não é sequer norma. É só dizer, olha, eu estou relatando, a Sandra, minha chefe maravilhosa, que eu amo de morrer, entrou. Ela é incrível, gente. Marília, minha amiga. Eu vou ficar falando todo mundo, já estou quase emocionada aqui fazendo essa live. Mas então, assim, a partir do nome de Deus no preâmbulo, foi decidido que não é norma de reprodução obrigatória, aquilo não faz parte da Constituição. Então, a gente tem um reforço de que o Estado é laico. Então... E que existe espaço para tudo, né? Por exemplo, a gente vê aqui no Legislativo de Uberlândia, momento destinado do momento de legislativo para orações. Existe um espaço para isso, respeitado, né? E tudo. Então, olha, assim... Cláudia,
É esquisito. Eu Não, o acho espaço que eu que falo, assim, outro espaço, né? Será que aqui é o sim, lugar? Enfim, eu acho é delicado super, isso. eu acho super complicado a gente misturar as esferas, sabe? Eu tenho por princípio que, ainda que eu me identifique com determinada religião, se um candidato da minha religião for se manifestar durante um momento de culto, de oração, eu não vou votar nele. Automaticamente, porque eu acho muito complicado você misturar igreja e Estado. E foi muito difícil separar, né? Vamos lembrar que Muito, a igreja muito. e o Estado estavam juntos aí, né? No período Estavam. medieval. Foi muito difícil. E Porque teve eram os grandes impactos. proprietários de terra, né? E a gente vê as próprias perversões. Para quem estuda um pouco da história do cristianismo, você vê o quanto de concílios, de alterações doutrinárias foram feitas em nome de uma política. Né? O próprio celibato é para evitar que houvesse a prole, os filhos, e E também a que questão da riqueza, né? que a terra se transferisse em nome dessa Sim. prole. O problema não era ter filho, porque tinham vários papas que tinham filhos. Ele não poderia se ligar a outras famílias através do casamento para que as terras da igreja não fossem sendo passadas para outras mãos, A questão né? dos bens, dos A questão interesses. patrimonial, né? A primeira fase dos estados, dessa garantia do cidadão frente ao poder do Estado, é justamente relacionada à propriedade, né? A defender a propriedade privada, as liberdades políticas, né? Apesar de que as liberdades políticas estão presentes em todas as dimensões de direito e são sempre atuais, né? Mas o primeiro foco das primeiras constituições é totalmente patrimonial. Na segunda geração que a gente fala dos direitos sociais, a gente já entra mais na esfera do trabalho, da saúde, da educação, e que são coisas muito caras para nós e que tem que estar ali na Constituição. E Porque você você imagina, imagina, nesse momento de pandemia, sem a saúde pública, nem os Estados Unidos têm, que é o país pois hegemônico, né? é, Então, estavam querendo privatizar aqui, tinha toda essa onda de privatização. Você imagina o que seria? Quer dizer, já tem pouco investimento, é insuficiente. E se não tivesse? Estava e o dizimada a SUS população? ainda, graças a Deus que o SUS ele está em todas as esferas, né? Então Sim. você tem uma articulação estadual, municipal, os profissionais da saúde que estão na linha de frente estão dando conta disso praticamente sozinhos, né? É a rede pública de saúde no estado e no município que está segurando a onda. Por isso que a gente não morreu todo mundo, não piorou, né? E olha que estamos em 105 mil mortos. Sim, é muita Até, gente. é muita gente, né? E aí você vê a responsabilidade do Estado. Quantos deveres que estão na Constituição esse executivo está descumprindo, né? Sim. Quantas questões são constitucionais e não deveriam estar sendo divulgadas como se fosse nada? As pessoas não têm noção do risco que a gente corre tendo um poder, tem um presidente da República extremamente autoritário que descumpre regularmente a Constituição desde antes de eleito, ao saudar um torturador, né? E que frequentemente essa ligação com a igreja, os ministérios sendo aparelhados, aparelhando o exército reciprocamente, toda hora que ele ameaça fechar o STF, e aí tem uma coisa que eu gostaria de pontuar, que é a questão dos poderes, da limitação do poder do Estado a partir da tripartição de montação. Sim, fundamental. Né? Falo muito disso na aula de ciência política, né? Um freando o É, outro. A Aline está colocando, só para valorizar aqui, porque ela coloca questões muito a importantes. Aline maravilhosa. A gente se conhece por causa dela. Um absurdo a gente não ter ministro da Saúde, Tereza falando salve o SUS, e a Aline ainda completa essa questão da saúde mental, né? Com impactos na saúde mental. E eu acrescentaria os consultórios de rua, que em vários lugares, inclusive aqui em Uberlândia, Sim, foram gente. desativados. Isso é um desserviço, né? O que precisa funcionar não funciona e o que não precisa tá tudo aí. Como assim, né? Isso tem a ver com uma autoridade que abre espaço, né, para esse tipo de articulação e de interesses. Porque se você tem uma autoridade que diz, gente, por exemplo, aquelas mulheres maravilhosas dos países que deram resultado e que a gente precisa imitar. Sim, que Né? fizeram Alemanha, o outras mulheres à lockdown frente. logo no início, Sim, né? né? Evitaram contágio.
Pois é, eu tento dialogar com a minha mãe e minhas tias, que são senhorinhas, e que votaram no Biruliro, porque elas falavam, ai, mas eu gosto dele, ele parece bom. Eu falo, gente, não é assim que a gente pensa na política, no que parece. Um presidente que foi eleito sem Me participar de um lembrou debate. Maquiavel. Você não precisa ser, basta parecer ser. Me lembrou Maquiavel. É, né? Ser temido a ser amado, né? É o É, príncipe, né? sim. E a gente não pode pensar que é uma pessoa que está fazendo isso à revelia, que não tem uma assessoria. É um Não, projeto. eu comecei a explicar para minha mãe e para as minhas tias que assim, ele se comporta como o tiozão do churrasco. E ele é o presidente da República, ele tem responsabilidade, ele tem que capitanear o país no momento de crise. Ele não pode dizer eu não sei. Ele não pode se responsabilizar e falar assim, eu não tenho política nenhuma, porque nem isso ele fala, né? Ele simplesmente joga e vocês vou calar sua boca no soco quando alguma pergunta é Outro feita e dia que é foi com a imprensa, inconveniente. né? O tratamento à imprensa, isso Exato. impacta na liberdade De de expressão, e toda expressão. hora fala, eu vou fechar o STF, né? Onde eu Sim. quero chegar com isso, né? Que a gente precisa educar as pessoas para entender por que é complicado essas atitudes dele, né? E aí, quando a gente fala na tripartição de poderes do Montesquieu, também é uma garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado, porque você tem um poder dividido em três esferas que são iguais, né? Que é o executivo, que é a presidência da República, o legislativo, que é a Câmara dos Deputados, e o judiciário, né? E a gente tem esses dois poderes, executivo e legislativo, nos estados e nos municípios, e o judiciário em todas as esferas, só que com uma estrutura diferente. A gente não tem judiciário municipal. Uhum. Mas esses poderes, eles se autocontrolam. É, eles É o são na horizontal, né? Não tem hierarquia. Exato. Freio Então, contra você freio. freios e contrapesos, né? E Então, contrapesos. Isso. quando você tem um presidente que ele fala que ele vai mandar fechar, ou o filho do presidente que fala que basta dois cabos e um sargento para fechar o STF, ele está criando uma crise institucional muito grande, Mas, né? ao que tudo indica, Cacá, esse é o projeto, né? E é Porque não tem. assustador. É assustador. Esse é o projeto, porque as pessoas falam, ah, não tem um projeto. Claro que tem, né? Inclusive a articulação com aquele lá dos Estados Unidos que foi preso, depois foi solto, né? Com Meu relação a essa Deus do questão céu. Assembly, dessa, né? sim, dessa formação também em tecnologia, né? A questão dos algoritmos, né? Enfim, O e gabinete do direcionar para a ódio, bolha, gente. o gabinete do ódio. E aí eu fico pensando, Cacá, inclusive em alguns momentos o nosso país sendo comandado pelo judiciário. Eu vou dar um exemplo, você falar o que você pensa disso. Um exemplo, e aí nesse sentido, eu penso que foi bem sucedido o judiciário. A união civil entre homossexuais, a gente sabe que não passou e foi Sim. engavetada há muito tempo pelo Legislativo, pelo Congresso, enfim, a gente sabe das bancadas, quer dizer, é esquisito um país laico ter bancadas, né, enfim, religiosas, mas enfim. E não Aham. passou, né, e esse pessoal sofrendo, né, então assim, e Sim, foi o judiciário, a questão do racismo também, né, a então, DPF é julgada com base no direito à felicidade, que é muito bem sucedida, que é uma teoria do Barroso, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente chama de ativismo judicial, que seria dar aplicabilidade a um direito que está na Constituição, né? Que está ali no topo, que é esse direito à felicidade, que está implícito, né? É a igualdade entre homens e mulheres, já são interpretações da Constituição o casamento não ser mais formado só por homens e mulheres, né? Por pares de sexos diferentes. Mas também é muito complicado a gente não ter a lei, porque a lei é uma garantia. sim, Né? A gente tem o Barroso, que ele é muito bom em determinados assuntos, por exemplo, no reconhecimento da união homoafetiva, mas a gente não pode deixar uma carta em branco para que se decida, por exemplo, em matéria penal, sim. que o direito penal ele não é só para prender as pessoas, para criminalizar condutas, mas É, também é uma garantia contra o poder do Estado. a Então a questão gente da defesa, né, até a última não, instância, né, e enfim. mesmo a decisão, quando você fala assim, eu vou criminalizar a homofobia, fazendo uma analogia à lei do racismo. Isso é super complicado, porque, em tese, crime não pode ter analogia.
para que você não seja perseguido injustamente pelo Estado. Porque nesse caso foi uma coisa boa, a gente precisa da proteção e a gente tem um Esses que eu Congresso. citei foram mais que necessários, mas a gente sabe de Sim, momentos que ultrapassam mas não é a da função própria do competência. judiciário legislar. A Não, função do judiciário, principalmente do STF, é ser o guardião da Constituição. sim. É garantir que a aplicação das leis não desrespeite a lei maior. Inclusive Ali no gasta muito topo. tempo, né, com questões miúdas, de conflitozinhos, e Sim, às vezes fica atrasada essa questão maior, que é a garantia da Constituição. O professor Edilson é vereador em Uberlândia, um parceiro maravilhoso, está fazendo um trabalho assim, show, leva as nossas demandas, né? Porque aqui a gente não tem disso, não interessa onde que está. Tá melhorando a vida das pessoas, então vamos lá. é a né? função do parlamentar, não é mesmo? É a função. E ele está falando do século XXI e a ditadura da toga do Ministério Público. Ele comentou também o negacionismo, a ignorância, e que não está fácil, né? Então precisamos de democracia, de ciência. Eu acho que assim, a gente criou um monstro a partir do momento em que se televisionou a Lava Jato, né? Eu acho que ali a gente já começou com Virou a quebra. espetáculo, Cacá? Sem dúvida, né? Quando você pensa que a lei penal e o processo penal é a garantia maior do cidadão contra o poder do Estado, né? E que tem toda uma base numa Constituição que disciplina exaustivamente essas matérias, justamente porque a gente veio de um período ditatorial. Quando você tem um juiz em Curitiba mandando a maior autoridade de um país, ainda que fosse um ex-presidente, um ex-presidente, não era o presidente, mas é um ex-presidente, uma figura muito emblemática para a democracia, ser conduzido coercitivamente. O que é condução coercitiva? É quando a pessoa se nega a cumprir uma ordem judicial, num processo que ele não era nem indiciado. Ele queria botar algema no Lula para fazer perguntas, e que ele não foi nem intimado para comparecer. E deu efeito, não era né? nem O espetáculo foi indiciado. constituído. Sim, porque quando você vê alguém, ainda mais um ex-presidente, que teve tantos erros e tantos acertos, e que é tão amado e tão odiado por parcela da população, e que a gente tem um recorte aí que também pode ser feito racial pela figura do nordestino, né? Porque hoje a gente fala assim, não posso falar, eu odeio preto, porque isso é racismo. Mas não gosto de nordestino é preguiçoso. Isso Em é um São recorte racial Paulo, muito forte. inclusive, tem um índice significativo, né, de gente que foi à busca de trabalho, né, de melhoria de vida, enfim. Sim, E a que gente sofre vê esses grupos racismo, racistas. né? A gente questão nordestina. a questão da discriminação da discriminação regional é uma forma de racismo, né? Mais aceito socialmente, mas é racismo, tinha que ser punido, né? E aí quando a gente vê essa figura desse homem que já causa tantas emoções, sendo intimado por um juiz a comparecer coercitivamente em Curitiba para depor ao desrespeito da lei, é uma espetacularização do direito. Professor Não Edilson é o disse direito. isso, esse momento, né, de espetacularização da política e essa relação de promiscuidade entre o órgão julgador com o investigador. Porque é esse Sim, ponto, a né, gente está vendo um juiz que ele é inquisidor, né? Ele quer produzir as provas, ele quer acusar e ele quer condenar. E foi isso que aconteceu na Lava Jato, né? Inclusive, parece que agora o STF vai julgar os PDFs do Dallagnol, né? Mas pensa no simbólico disso, se tivessem realmente algemado Lula. Inclusive, parece que foi um militar que impediu que algemassem ele, né? Lá em Congonhas, quando ele foi levado para ali, foi voluntariamente, né? Para não contrariar, porque acho que se ele tivesse dito, não vou respeitar isso, não tem fundamento legal, talvez ele tivesse saído algemado de São Bernardo. Então você já vê uma arbitrariedade, um judiciário atuando politicamente. E que era o grande medo da Revolução Francesa, né? Os jacobinos, bem né? lembrado. Que usavam. Então, assim, a gente está num retrocesso sem fim, em que já se perverteu os papéis políticos das instituições há muito tempo, né? E a Constituição vem sendo descumprida. A mesma coisa no vazamento do áudio da Dilma e do Lula, que não tinha nada, né? Era uma conversa tola. Mas a espetacularização que foi feita, que foi fundamental para que tivesse apoio popular o processo de impeachment,
que também foi um processo político, né, que não tinha um fundamento jurídico para se tirar essa presidente. E Não aí vou nem discutir a competência ou não dela, que não é o caso, mas assim, é interessante, né? O você que eram elege as democraticamente. pedaladas hoje? O que eram as pedaladas hoje? Fico aqui E que pensando. você tem. Bicicleta, né? Bicicleta. Exatamente. Só foi a bicicleta que não dava para cair para lá. Porque essa justificativa, depois o Temer vem a público e diz que o impeachment aconteceu porque a Dilma Rousseff se negou a passar a ponte para o futuro, que é essa ponte para o passado que a gente está vivendo agora, que é a reforma da Vamos lembrar da Previdência, figura do que é a Cunha, reforma né? Articulador aí trabalhista. nessa história. Sim, E o né? vice que puxa o tapete. Enfim, são muitas articulações. Obrigada, Gislene, pela presença. Gislene é a Então esposa do as professor Edilson, pessoas, né? maravilhosa. O cidadão comum que não tem uma formação jurídica, né, não entende esse processo político, não entende que você não pode, para respeitar o Estado Democrático de Direito, num sistema presidencialista, você tirar um presidente, porque... Ai, João Matheus Fagundes, maravilhoso, Ai, meu a fala querido dele, ela companheiro de precisa estancar a concursos. sangria. Eu lembro dessa fala, João Matheus. Sim, É é a fala inesquecível mesmo. do Romero Jucá. O João Sim. Matheus tá esperando para ser nomeado aí em Minas Gerais como defensor público. Ai, que Excelente! massa! Preciso falar com Excelente, ele também. Espetáculo. competentíssimo, competentíssimo. É um colega que eu me orgulho muito. E então, a fala do Romero Jucá, aquele áudio ali profético, já mostrou claramente que a gente está vivendo numa democracia falseada, né? E em desrespeito às garantias maiores do cidadão, porque tudo se concretizou, né? Um grande acordo nacional com o Supremo com tudo, em que o Supremo não vai entrar no mérito da existência de crime de responsabilidade e a gente tem aquela espetacularização do impeachment, né? Por Deus, pela família, pela memória de brilhante Ustra. E aquilo fica impune. Nossa, lembro né? disso como se fosse hoje. E eu falava assim, não, vai sair daí preso, né? Não vai ficar por isso mesmo. E não, eu não lembro o número, porque a sua praia não é minha. Mas tem um artigo que fala que você não pode fazer apologia à ditadura. Eu lembro disso. Que Sim. tem. Né? Eu não sei se é 84 verdade, assim, ou o quê, mas é um trem assim. Você não pode ter grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, né, a associação, e a questão da ditadura, ele está ferindo, se a gente não for entrar na questão da Lei de Segurança Nacional, porque também é uma lei que surge no momento ditatorial, no momento em que ele saúda um torturador reconhecido pelo Estado, ele está ferindo no mínimo o decoro parlamentar. No mínimo ele teria que ter perdido o Cacá, outra mandato dele. questão que me causa estranhamento, a gente está falando de Constituição, de liberdades, enfim. Para o meu gosto, aquela frase todos iguais perante a lei ainda é uma ficção jurídica que a gente precisa trabalhar muito para aproximar da realidade. Isso daí, ok. Mas Sim, a gente tem uma igualdade formal. Sim, e equidade também, né? Criar as condições, outra história. E aí as reformas que você mencionou, né, colocariam em xeque várias dessas questões. Mas assim, gente saindo do Brasil, como por exemplo Jean Willis, a Débora. O Jean Willis, que se manifesta contrariamente a essa fala antidemocrática, para dizer o mínimo, do Bolsonaro, com aquela cusparada, só faltou ele ser punido. Na história do nosso a Débora país, Diniz eu sou nova, mas a Débora, eu falei da Débora Diniz. Eu nunca vi isso me assustou muito, né? E olha que eu já, né, tô com 51. Gente, a morte de Marielle Franco. Sim. A morte de Marielle Franco, né? Até hoje, eu fico pensando que se a gente tivesse tudo isso que está acontecendo hoje, essa ficção, né, que a gente está vivendo, essa distopia, acontecendo no governo Dilma, primeiro que não aconteceria porque são valores totalmente diferentes, né? A gente tinha um governo que, com todas as críticas que você possa fazer, aparelhou a Polícia Federal para que se investigasse, né? Nunca interviu na Polícia Federal, mas eu penso que assim, se a gente colocasse desde o governo Temer o nome do alvo de investigação Lula, já tinha resolvido. Não, lembrando que assim, a gente tinha várias siglas partidárias acima em termos de comprovação de corrupção, né? Quer dizer, e tem gente ética e não ética em todos os espaços, então também não vamos ter visão idealizada, mas tinham outros.
No entanto, a construção do inimigo, há um tempo foram as bruxas, outro tempo foram os judeus, né? Qual é a bola da vez agora, né? Mulheres, negros. Eu falo que esses homens odeiam mulheres, né? Odeiam E o mulheres, que a o cidadão misoginia feminina. comum não percebe é que quando a gente cria esse outro, o outro uma hora vai poder ser você, né? É aquele poema Exatamente. do Brecht, né? Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei Sim. porque eu não era E negro. também, o Foucault fala em Vigiar e Punir, né, dessa história. Quer dizer, inicialmente, o espetáculo, para todo mundo ver e aplaudir. Mas Sim. como não tinha critérios, porque também não tinham leis, enfim, é da cabeça do soberano, a qualquer momento posso ser eu, pode ser você. Aliás, a gente conversando dessa história aqui, há pouco tempo, teve... eu sei de relatórios que estavam sendo feitos para quem fala mal do governo, né? Você não está preocupada, não? Eu não. Inclusive, não, eu também não. Eu não Mas tô porque eu assim, sou muito pouco conhecida. Então eu não vou ser a primeira a ser caçada, né? então, Então, mas você sabe que isso daí deu um ibope por um tempo até ser colocado o limite, né? O Supremo, de novo, colocando o limite, mas deu um tempo, né? Essa história. Enquanto esses tempos vão acontecendo, eu fico pensando nos prejuízos, sabe, Cacá? Porque ter atos inconstitucionais tem impactos, né? E me parece que não dá claro para que ficar tem muitos esperando. impactos, né? A Então, gente me criou parece que uma não dá para ficar esperando. polarização. Sim, eu acho que a gente tem que estar muito atento, mas a gente está num momento que é muito difícil você mobilizar o ativismo, né? Você ir para as Sim. ruas. Porque nesse momento é revolucionário você ficar em casa. Quando Mas eu você não falo tem. nem das ruas, eu falo das redes sociais. Esse pessoal construiu fake com acesso às Sim, redes sociais. Aquela tiazinha que nunca leu uma linha de um livro e que agora sabe tudo, é dona é o da grupo de verdade, tudo. WhatsApp, exato. Principalmente o WhatsApp, porque você não tem ninguém ali do lado para falar, ô, presta atenção, né? É uma política de desinformação, né? É um linchamento público de um partido político e que as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, né? As pessoas não sabem o que é direita, o que é esquerda, o que Eu, se como historiadora, ando defende. arrepiando, porque né, uma simplificação, um esvaziamento de ideias, chapa tudo e Sim. todos, que eu falo, lá lá! Não, isso eu acho que a gestão do ovo da serpente que vai acabar no governo Bolsonaro começa em 2013, quando a gente tem as jornadas de junho e que começaram a ter agressões entre pessoas que estavam carregando bandeiras. Ali é o início, né, do MBL, que ganha força, né, dessa mobilização de massa pela internet. Mas é um fenômeno também global, né? Sim, a O gente viu o crescimento Brexit. desse tipo de gente não é algo do Brasil. Tem uma articulação aí internacional, né, Cacá? E aí eu fico Sim, pensando, não, nossa Constituição dá conta da gente. É claro que a gente assinou os tratados internacionais, enfim, tem os direitos humanos, o mas eu problema não são vejo as nada muito violações. efetivo acontecendo. Sim, porque a gente entrou naquele grande acordo nacional, infelizmente, né? Não se mexe em determinadas coisas, porque se fosse se mexer, tinha que anular o impeachment. A gente teria que voltar, né? E hoje tem uma tentativa de se caçar a chapa Bolsonaro-Mourão por conta das fake news, né? Porque é muito Tá na sério. CPI, mas tá bem lenta, né? Com todas as provas e tudo, tá bem lenta, Então, né? tá Enfim. no TSE, né? A Com tentativa risco, de inclusive, do caçar. sujeito se candidatar e ganhar. A gente não pode descartar essa possibilidade, porque depois que tudo aconteceu, eu falo para mim todo dia assim: pode piorar, porque eu pensava que não podia piorar, mas pode. Né? A Olha, professora Edil está dizendo da tortura sinceramente, aqui, o artigo aqui. sim, eu falei mais cedo, professor Edilson, que a tortura é um dos poucos direitos humanos que é absoluto, né? O direito de não ser torturado, o direito de não ser escravizado. São os dois únicos exemplos de direitos humanos absolutos, mais até do que o direito à vida. Mas o que eu acho complicadíssimo é que a Constituição já vem sendo descumprida, né, Cláudia? E eu, sinceramente, achava que ia ser pior, porque quando você vê na campanha do Bolsonaro ele falando que ele ia metralhar petista, eu me encontro nesse espectro da esquerda. Né? Eu sou uma eleitora do PT, do PSOL, do campo progressista todo, né? Inclusive estou aqui de vermelho para que não reste dúvidas, né? Que o meu Para posicionamento combinar é com o de meu esquerda. batom, sua linda. Não, mas Maravilhosa. vamos lembrar, né? Ser progressista, e aí tem várias siglas para a gente pensar isso, tem a ver com Mas que esse está sendo foco todo no mundo social, é tem a exato. ver
com igualdade, tem a ver com promover gente que mais precisa, tem a ver com isso. Com os direitos né? sociais, Com os tem a ver direitos com os direitos sociais, humanos, enfim, né? Não interessa a siglazinha, mas é a questão da eleição do inimigo, né? Quem é o inimigo? Mas hoje, todos nós do campo progressista somos os comunistas. Que Toda come pessoa criancinha e atropela velhinha. Exato. Sendo que As o comunismo nunca existiu aborteiras. no Brasil. Se a gente for pensar na concepção, inclusive, do Marx, né? Enfim, é Nunca uma existiu em lugar utopia. nenhum, Nunca existiu em né? lugar nenhum. E aí Né? você Então, vê é sobrenatural, é surreal. você viu o Roda Viva do Adnet, em que eles estavam Não vi, falando. mas tô doida para ver. Não vi. Vou pegar Vale a depois. pena, entendeu? Porque basta você contrariar esse governo para ser o comunista, né? Sim. Uai, os que foram caindo não foram para a lista? Pois é, Foram para a gente. lista, inclusive esse aí, ó, que você falou, que do Então, espetáculo, foi para a lista. eu acho que a coisa só não tá pior porque, enfim, talvez os segmentos mais conscientes do Exército não queiram assumir um governo ditatorial nesse momento, né? E porque a gente não sabe como isso funcionaria numa era de internet. Né? Você aparelhar um Estado para agir ditatorialmente hoje seria muito diferente. Né? Mas o que me dá um pouco de esperança é porque a gente vê que quando a gente tem um avanço, uma fase de avanço de direitos sociais, como foi de 88 até 2013, né, a gente tem aí, faça as contas, quase 30 anos, depois tem um retrocesso. É um movimento que a gente Tem chama um de incômodo aí, né? De algumas pessoas que não tinham acesso, poderiam andar de Sim. avião, viajar, comer, E as estar crises juntos, enfim. econômicas, né, que foram globais e que Mas por outro aqui se lado, Cacá, retardou. sim, mas por outro lado, algumas questões deveriam ter sido feitas para a gente não estar correndo risco agora, né? Reforma da Previdência, por exemplo. De uma forma reforma mais. política, reforma tributária, né? O nosso país é o único, né, professor Edilson, falando aqui desse contexto dramático. Sim, e sobre uma A única que não perspectiva. faz, né? Sobre uma Tributar a perspectiva renda, tributar a social. herança. Você sabe que, assim, eu intuo, e aí é muito a minha opinião política pessoal, que hoje em dia o maior desafio para quem está no executivo federal, e que no nosso caso ainda, graças a Deus, que a gente tem uma composição bastante paritária, apesar do avanço do PSL, o grande desafio dos governos anteriores era o legislativo, né? Tanto que, assim, muito das políticas públicas sociais que foram aprovadas foi na base do mensalão. Né? A gente não pode fingir que a gente não sabe como é a governabilidade no país. E hoje... Mas tendo o apoio popular, né, Cacá? Tendo o apoio, porque aconteceu um tempo grande, sim, o apoio popular, inclusive o apoio internacional, né? Enfim, e um contexto bacana, sim, né, de país. Então, assim, se faz, a gente não teria isso que a gente tem hoje, que é um retorno, um arrebentar com as pessoas que mais precisam, que eu fico muito indignada. Sim, e falando em termos de legislativo, eu acho que só não se apoia políticas mais genocidas ainda, porque a gente já apoiou, a gente já aprovou bastante, né? Porque o próprio PSL não sabe se articular politicamente. E são pessoas que foram eleitas e que não tem nenhum histórico político, né, de política partidária. Então, sim, talvez o cenário não seja pior por conta disso. E porque a gente tem uma resistência, né? A gente tem parlamentares, sim, ainda com uma visão social que ficam votando contra esses projetos genocidas, né? Sim. Mas é muito complicado. A gente já vive uma até a tortura, eu fiquei pensando aqui, será que tinha que desculpar quem fez tortura, né? E aí a lei da anistia, né? Será que tinha, né? Porque não, inclusive o pessoal tá tranquilo para poder voltar a falar de tortura, né? Tem gente pedindo a ditadura, enfim. Eu fico pensando nisso tudo, sabe? É muita emoção. Sim, o STF não se posicionou inclusive contra a decisão da Corte Interamericana, né? Fez um tempero, né, nessa interpretação dessa lei. E hoje a gente passa por um revisionismo histórico muito difícil, né? A tiazinha que se sentiu potente por participar do projeto político, do processo político, porque ela teve informações no WhatsApp, não tem consciência de que essas informações são falsas, né?
E aí o jogo político é muito desigual e o jogo democrático se corrompe, né? A gente não está mais vivendo um Estado democrático de direito. Para mim, desde 2015, com o processo de impeachment e com a Lava Jato, a gente já teve Lembrando toda a que você falou estrutura disso, sim, pervertida. você falou disso e a gente fazendo um balanço, muito bebê a nossa democracia, né? Quantas vezes a gente votou muito bebê, né? E Então a gente teve não tem períodos ditatoriais muito longos, né? A era muito Vargas, longos. depois os 21 anos, né? 21, não? De 64 a 88? 21. Porque, não, a transição foi em 85. 85. Sim. 21 anos. 21. A transição democrática, né? E a própria Assembleia Nacional Constituinte, aproveitando os partidos, né, que tinham durante a ditadura, não foi uma Assembleia eleita com representantes populares, né? A gente teve um processo de transição democrática ainda nos moldes ditatoriais, né? A própria eleição do primeiro presidente pelos parlamentares, né? Que foi o Tancredo, que foi sucedido pelo Sarney. Então, a gente não tem... E aí passou a existir Aécio, democrática. que é neto dele, né? Enfim, é só emoção. Nosso tempo, bem, faltam só 5 minutos. Olha como passou rápido. Nós vamos ter que fazer depois parte 2, parte 3. A gente pode falar de outros temas. Eu quero usar temas e abusar também, né? de você. Dos direitos humanos das mulheres. E eu sou facinho, adoro falar sobre política, sobre direito. Não, e flui, isso é maravilhoso. Eu sou uma entusiasta de direito e de política, porque eu acho que as pessoas não sabem, mesmo muitos acadêmicos que não são da área do direito, às vezes ficam com aquela informação passada pelos meios de comunicação que tiveram um comprometimento muito sério no linchamento da imagem dos partidos de esquerda, né? E das figuras. E uma coisa bacana, Cacá, é que você é didática, né? Porque eu penso que é bacana a gente transformar o difícil. Acho! Transformar o difícil numa linguagem fácil é um esforço. E não é tão assim, não é todo mundo que faz isso, não. Né? Então, eu agradeço. E a gente é educadora também, né? A gente precisa exercitar isso, transformar o difícil numa linguagem acessível para todo mundo, inclusive para a inclusão democrática na linguagem. Né? Ai, gente, eu agradeço, fico muito feliz, porque eu acho que para a gente ter acesso aos nossos direitos mesmo, a gente precisa acabar com o juridiquês, né? A gente precisa tornar a linguagem jurídica e a estrutura política acessível para as pessoas, que é o grande desafio da esquerda, ou do campo progressista, do centro. Eu acrescentaria um desafio nisso aí, o acesso às novas tecnologias. Sim, porque senão não consegue disputar o espaço das narrativas. E você sabe que a gente apanha da direita, porque assim, a direita se une contra um inimigo comum. Não, caiu? Não, acho que não. Não, caiu não. Finaliza que faltam 2 minutinhos. Ah, meu Deus, vou tentar ser rápida. A direita luta contra aquele inimigo comum. Não tem um senso crítico, né? Tudo assim, bem e mal, certo, errado, né? É um maniqueísmo meio burro. Visão maniqueísta, né? De mundo, né? A luta do bem contra o mal. Tipo, fazer o aborto é matar uma criancinha. Então uma criança de 10 anos não pode abortar. Não, gente, pelo amor de Deus. Enquanto a esquerda é acadêmica, pensa os direitos humanos, briga entre si, faz muita autocrítica, né? Então é muito difícil. E a gente tem uma linguagem muito complicada. Ainda mais as pessoas do direito, né? E para ter acesso à justiça, você tem que ter você no direito. Que bom ter você no direito, porque tem essa coisa, né? Olha, do direito associado. A educação popular é o que me encanta, sabe? Eu fico muito feliz de você ter dito que eu sou didática, porque eu quero falar de uma maneira muito simples. Sim, no direito e no movimento de mulheres, né? Que alegria, é o que eu amo, é o que me mantém viva hoje, é estar com outras mulheres. E estar aqui com você hoje, já estão pedindo aqui, estão pedindo a parte 2, a parte 3. Vai ficar tudo gravado, eu vou compartilhar o link com todo mundo. Luciana, valeu, João Matheus, são maravilhosos muito aqui. Feliz. Não, eu posso passar uma lista das pessoas que eu admiro, que falam. Amora. Com certeza com você. Gente, hoje ela nem me deu trabalho, fiquei quietinha aqui, ó, só ouvindo, porque flui assim, ó. Flui. Não, nunca me dá trabalho, mas assim, fluiu tão gostoso assim. Não, e eu amo falar sobre direito. Assim, ó, com esse meu esmalte vegano, pra te receber. Você sabe e ficar só te ouvindo, de tão fofa.
Adorei. Não, mas eu adoro as intervenções porque eu não me acho didática, assim, vai surgindo uns pop-ups na minha cabeça, assim, vai abrindo aquelas janelinhas, e aí Sei eu como é que começo a é. falar de uma coisa, termina em outra, né? É um grande parênteses. Mas nós conseguimos mapear o propósito, né? Então, a Constituição, realidade Ah, ou ficção? As duas é, coisas, né? eu Depende do acho momento e que do contexto. sim. Eu acho que a gente tem uma Constituição cidadã muito boa, uma das melhores legislações do mundo, que tem tantas garantias justamente porque a gente saiu de um período ditatorial, mas que ela Sim, tem que ser respeitada, né? sim, As instituições têm que ser respeitadas, né? Tem que ter um isso. equilíbrio, os freios e contrapesos. E vamos E lembrar que a gente que coloca, a gente que tira, né? Muitas dessas se pessoas, avaliar, pesquisar, respeitar comparar o para processo decidir. democrático, né? Não é porque Exatamente. eu não gosto de um presidente que eu vou lá e tiro ele, né? 5 Ter segundos! violado a Beijo! Constituição. Beijo! Põe coração Obrigada, mesmo, querida! gente. Nós estamos